Governadores decidem se vão ou não comparecer à posse do presidente eleito Lula no começo de janeiro. Reportagem de Nani Cox. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, não deve comparecer à posse de Lula, mas negou que seja por motivação política. O aliado do presidente Jair Bolsonaro deve realizar uma cerimônia em Belo Horizonte para iniciar o segundo mandato. Zema lembrou que também não foi à posse de Bolsonaro e disse que vai apoiar medidas que julga positivas para o Brasil, mesmo no governo Lula. Falo que eu não tenho oposição a pessoas, eu tenho oposição a ideias. Se o presidente Lula propor uma reforma tributária, uma reforma administrativa, ele pode contar comigo, eu vou estar do lado dele, porque eu quero as reformas que o Brasil precisa. Agora, se for para fazer populismo, aí eu vou criticar. Se pegar o que eu falava há 5 anos atrás, está lá. Então eu tenho certeza que quem confia em mim vai passar a confiar mais ainda, porque vai ver que se o Lula propor o que é bom para o Brasil, eu estarei apoiando aquilo que é bom para o brasileiro. O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ainda não sabe se vai comparecer e disse que não conversou com o presidente eleito. Não sei ainda nem se vai ser possível conciliar a agenda da minha própria posse no Rio Grande do Sul com a posse presidencial, se for possível, né, em deferência, um momento importante da nossa democracia, não tenho nenhum problema em participar. Conversei apenas com o vice-presidente eleito, não fiz nenhum movimento na conversa com o presidente eleito, não porque não desejo falar com ele, mas simplesmente porque compreendo, na mesma medida em que eu estou também fazendo um processo de transição que ainda é mais simples e mesmo assim me demanda muita atenção em relação ao governo, formação de equipes, estruturas e tudo mais. Então sei que o momento é especialmente difícil para o presidente eleito e respeito que ele esteja montando a sua equipe. Mas vamos manter a relação com o canal aberto. Como governador, não faço oposição a governo ou outro. O PSDB, como partido, eu entendo que a oposição é o caminho, mas uma oposição responsável, serena, né, que dá espaço para o governante, não simplesmente que busca obstaculizar, criar problemas, embaraços, dificuldades, constrangimentos. Eduardo Leite deve assumir a presidência do PSDB a partir de fevereiro do ano que vem. O governador atribuiu a polarização à redução da bancada tucana no Congresso e reconheceu que a sigla precisa fazer uma discussão interna. Boa parte dos eleitores, quando abordados por um candidato, pouco queriam ouvir falar da sua plataforma, mas queriam saber se estava com Lula ou estava com Bolsonaro. Esse é o questionamento. O que gerou um estreitamento do caminho para o centro. E, claro, problemas também internos do partido, né, que deverão ser discutidos internamente, que o partido, né, mantém capacidade de posicionamento no cenário político. Aliás, um governador em cada uma das regiões. Agora, é sobre nós fazermos a discussão interna para melhor alinhamento programático, compreensão do ponto de vista da agenda que nós defendemos, quais são as grandes bandeiras que devem ser erguidas e defendidas, buscar uniformizar e unificar o discurso e posicionamento das nossas lideranças, tanto quanto possível, que não significa que a gente não tenha divergências internas. Romeu Zema também culpou a polarização política pelo desempenho do Partido Novo nas eleições, mas negou que vai deixar a sigla. Eu estou muito satisfeito no Partido Novo, continuarei no Partido Novo. O Novo e diversos outros partidos tiveram uma eleição ruim, devido a nós termos tido aí uma polarização, perdemos espaço. Mas eu continuo acreditando num partido de propostas, num partido que mantém a sua proposta independente de estar fazendo sol ou chovendo. E hoje eu vejo isso no Novo e pouco em outros partidos que muitas vezes atuam por conveniência, por oportunismo. Os governadores participaram do Congresso Brasil Competitivo 2022, promovido pelo Movimento Brasil Competitivo, para discutir o posicionamento do país no cenário mundial. Eles foram questionados sobre a PEC que amplia o teto de gastos para incluir o pagamento do Bolsa Família, aprovada no Senado. Eduardo Leite reconhece que a garantia de pagamento é necessária, mas cobra uma sinalização de responsabilidade fiscal por parte do governo eleito.
Vem o pedido de autorização para o gasto sem uma demonstração clara de como vai enfrentar o tema fiscal no médio e no longo prazo. Então isso é o que gera talvez esse descompasso na própria bancada, porque de um lado a medida pode até ser e é defensável pela urgência de garantir a sustentação de um programa como o Bolsa Família, ampliado aos R$600. De outro lado, olhando para o interesse do país no médio e no longo prazo, se desejava que se pudesse ter no mínimo uma sinalização do governo de responsabilidade fiscal, de busca pelo equilíbrio das contas para reduzir a participação da dívida sobre o PIB. O governador reeleito do Espírito Santo, Renato Casagrande, também defendeu a responsabilidade fiscal, mas culpou o governo Jair Bolsonaro pela situação. A PEC virou necessidade, né? Pelo gasto exagerado do governo em 2022 e pela busca de usar a máquina pública para campanha eleitoral, acabou que fez-se um buraco no orçamento de 2023 e é necessário que tivesse, de fato, alguma medida para que se ultrapasse 2023, mas é importante que a gente não abandone o rigor fiscal, o equilíbrio fiscal. É importante que o governo federal use, né, esse instrumento que poderá ser aprovado no Congresso Nacional, mas que ele se atente cada vez mais pela necessidade do equilíbrio fiscal, porque é fundamental para a gente voltar a ter credibilidade e atrair cada vez mais investimento privado. A proposta deve ser votada na Câmara dos Deputados na semana que vem. Bom, Mota, além da PEC da transição, é praxe, não é, que os governadores eleitos compareçam à posse do presidente eleito. De manhã é a posse dos governadores e no começo da tarde a posse do presidente. Como é que deve se configurar isso nesse dia 1º de janeiro? Isso vai ser uma das coisas interessantes de observar nesse início de ano, Thiago. Acontecem exceções, né? O próprio governador Zema disse que não foi na posse do presidente Jair Bolsonaro. Eu imagino que esse ano acontecerão outras exceções também. O governador Zema fez uma observação muito interessante. Ele faz oposição a ideias e não a pessoas. O que acontece, né, nesse cenário dos próximos dias é que muitas das pessoas protagonistas, elas estão ligadas de uma forma indissociável a certas ideias. Quem está retornando ao poder não é apenas um grupo, mas um conjunto de ideias e propostas que ninguém pode alegar que não conhece, porque inclusive elas foram repetidas nos últimos meses. Então, é de se esperar, como o próprio governador Zema disse, que os governadores tenham coerência nas suas posições, e aí a gente vai ver como essa coerência se traduz ou não na presença desses governadores nesses eventos do início do ano.